Olá pessoal, hoje é dia 9 de março de 2022. Perceba que enquanto as pessoas estão vivendo uma vida insatisfeita, medrosa, estressada, negativa, impaciente, crítica, sofrida, etc., essa pessoa não está vivendo a vida real e verdadeira recebida de Deus. Pois a vida real e verdadeira recebida de Deus é uma vida sem nenhuma possibilidade de negatividades ou de sofrimentos, pois é uma vida absolutamente idêntica e semelhante a Deus. E esse é o eu alma, feito à imagem e semelhança de Deus, que é eternamente puro amor, pura felicidade, pura paz, harmonia e pura sabedoria. Portanto, não viva a vida pensando que és um diamante, quando estás vivendo a vida, se identificando como um pedaço de chumbo, lata ou um pedaço de caco de vidro, quando é o eu ego que faz essa identificação falsa para as pessoas. Enquanto houver o eu ego agindo na mente, não tem como se identificar como ser semelhante ao próprio Criador. Diamante é o eu alma, real, divino, imutável, eterno, né? Por isso, faça o eu alma se manifestar simplesmente calando o eu ego. O eu ego tem que ser calado, senão nunca, jamais o eu alma se manifestará. Isto é, calando os quereres egoístas voltados ao mundo material inferior. Simplesmente isso, elimine esses quereres, substituindo e permitindo o fluxo contínuo das vontades divinas de Deus na sua vida. Os quereres, as vontades dos apegados são contrários às vontades e os quereres de Deus para a sua vida. Por isso que existe esse grande conflito. Então note que calar o eu ego ou se desapegar dessa figura maldosa e traidora será a sua única decisão correta na vida. Acredite. Por quê? Veja que todos os quereres são apegados, mesquinhos, egoístas, materialistas e são 100% causas negativas que trarão consequências negativas para a vida, para a família, para a finança, para o trabalho, etc. Isso significa que nunca tomarás uma única ação, reação ou decisão correta na vida, porque é tudo baseado no quero e no não quero. E a única fonte disso é o eu ego. Embora os apegados se convençam que tomaram inúmeras boas decisões na vida, mas tomaram a decisão, mas tomar a decisão de praticar sinceramente o desapego, sem nunca desistir, é a melhor decisão que um ser humano pode tomar. Por quê? Porque enquanto a existência do eu ego estiver ativa, não tem como tomar nenhuma decisão correta. Somente o eu alma, feita a imagem e semelhança de Deus, é que nunca erra. Aliás, é a única decisão correta na vida, pois todos viemos e estamos vivendo temporariamente nesse planeta exatamente para podermos praticar desapego, até um dia nos tornarmos em seres desapegados, pois daí para frente tudo se torna natural e automático, isto é, a alma divina se tornará totalmente ativa, fazendo fluir o amor puro, a pura felicidade e todas as virtudes recebidas de Deus. E isso é verdadeiramente divinizar e santificar a própria vida, é liberar a própria vida de todas as ignorâncias, ilusões e sofrimentos causados pelo eu ego. Lembre-se, o ego é uma figura absolutamente venenosa e destrutiva. É pura falsidade e deve ser eliminada à custa de todo o seu esforço e toda a sua sinceridade.
Portanto, viva para praticar desapego. Viva desapegado e com a pureza mental. E viva o divino eu alma. E esse é o destino que cada um tem que cumprir em suas vidas, mesmo que isso custe dezenas ou centenas de reencarnações. Desapegue-se e abra a vastidão suprema e infinita de Deus, contido na alma semelhante a Ele. Essa é a sua realidade espiritual. Essa vastidão divina, infinita e eterna é o seu mundo verdadeiro. Essa é a sua vitória gloriosa e eterna. E saiba que praticar desapego é aceitar Deus e a própria alma como sendo o seu mundo absoluto, real, verdadeiro e eterno. Mas enquanto é o eu ego no comando da mente e da vida, não tem como aceitar, entender ou experienciar a sua própria natureza divina recebida de Deus. E muito menos não aceitarás Deus com toda a sinceridade e pureza necessárias e obrigatórias. Mesmo porque o eu ego é contrário a Deus. Simplesmente dizer que aceita Deus é mais um puro convencimento imposto pelo impostor eu ego. Ademais, aceitar Deus sendo apegado e egoísta é um convencimento unilateral. A pessoa pode dizer que aceita Deus, mas Deus não aceita as decisões unilaterais do eu ego, que é 100% anti-Deus. Lembre-se, as práticas do desapego é como a chave que abre as portas para que o eu-alma passe a se manifestar gloriosamente, eternamente, o puro amor divino recebido de Deus. O desapego é como a chave que abrirá a porta do paraíso, eternamente feliz, sábio, virtuoso e expansivo. Portanto, sem as práticas sinceras do desapego, não há como abrir essa porta do paraíso, pois é o eu ego que tranca, que fecha e esconde a chave que liberta o eu alma. Por isso, dedicar a vida ao desapego é essencial. Por isso, dedique a sua vida para se livrar desse maldoso eu ego. Foi isso que todos os sábios fizeram, sem exceção. Ademais, o homem se convence que existe um grande potencial na sua mente. Dizem até que a mente tem poder infinito. Grande engano. Grande engano. A infinita e divina potencialidade e sabedoria estão na alma, idêntica a Deus, e não nessa mente temporal, lógica, racional, absolutamente limitada. O que pensa, o homem que pensa e se convence que está no estágio superior aqui na Terra, ele se acha o Homo sapiens superior a tudo e a todos aqui nessa Terra. Grande engano, pois quem pensa que a classe humana, a espécie humana é a mais evoluída, entre aspas, se esquece que és feito à imagem e semelhança de Deus. E não existe nada mais evoluído, sábio, superior e supremo do que Deus e a sua própria alma. Então, não limite a sua vida, a sua mente e a essa superioridade inferior de pertencer à classe humana. E mais, de que adianta se convencer que é superior aos animais? Quem vive, quem habita aqui nessa terra, os seres humanos, os animais, e ele se convence que é superior aos animais. Quando não usa a sua capacidade nem para se desapegar do venenoso eu ego, e ainda ele se acha superior aos animais, quando
não usa da sua potencialidade para se livrar do venenoso, do inexistente, do ilusório, eu ego. Ele é sempre iludido de que tem sofrimento, tem isso, tem aquilo, mas ele não consegue descobrir. Então não é tão superior assim. Aliás, nem imaginam que a única fonte de todos os sofrimentos, 100% de todos os sofrimentos, está apenas e tão somente nos quereres apegados emanados pelo eu ego absolutamente falsário. Mas saiba que você nasceu de Deus, você é um pedaço de Deus, por isso a sua fé nele é imperativa, é obrigatória e tem que ser absolutamente inabalável. Só quando a sua fé for sincera e absolutamente estaqueada e eterna e fundeada eternamente em Deus é que passarás a ter fé em si próprio. Enquanto você não tem essa fé absoluta, inabalável em Deus, você não consegue ter fé em si próprio. Nenhum apegado tem fé, tem segurança de si próprio. E aí passarás a receber a graça e a proteção de Deus quando a fé se torna absolutamente inabalável. Mesmo porque Deus não protege o eu ego apegado. Deus não protege o eu ego ante Deus. Deus quer que você remova, elimine o eu ego voluntariamente. Então essa é uma missão única da sua vida. Deus não agracia o eu ego absolutamente ante amor puro, ante sabedoria, ante sinceridade. Portanto, prove a Deus que a sua fé não se abala diante de qualquer tempestade ou tormenta em sua vida. Fique absolutamente estável e deixe as vontades de Deus fluírem livremente na sua vida, em sua família, no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças, etc. Prove a sincera fé inabalável em Deus. Afinal, você é tão Deus quanto o próprio Deus. Afinal, você é feito à imagem e semelhança dele. Então, nada mais óbvio do que confiar e ter fé plena em Deus. E a fé inabalável em Deus é o mesmo que você estar se segurando nas mãos dele. Não é Deus que vai agarrar as suas mãos para te salvar. É você que tem que se agarrar nas mãos dele e nunca, nunca eternamente largar as mãos de Deus. Isso é a fé absoluta. Mas quando as pessoas ficam sofrendo, negativa, criticando, julgando, condenando, ficam tristes, abaladas, é a própria pessoa que está largando as mãos de Deus. Deus é onipresente, onisciente e potente e nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Mas são os apegados que simplesmente têm essa fé absolutamente superficial e largam constantemente largam as suas mãos constantemente, voluntariamente. Isso é um mal terrível que a própria pessoa impõe na sua própria vida. Então, essa intensidade da sua fé só depende da intensidade do nível do seu desapego. Quanto mais desapegado, maior é a intensidade com que e a força que você segura em Deus, nas mãos de Deus. E essa fé que te fará ouvir, literalmente, ouvir Deus e experienciar a onipresença, onisciência e onipotência dele. E é essa experiência divina que é a verdadeira graça e bênção de Deus, proporcionado pela verdadeira fé. Porque essa experiência é a sua realização como o ser espiritual semelhante a ele. Mas para os egoístas e apegados, estes pensam que a graça e a bênção de Deus
está nos bons resultados materiais e inferiores. Então, quando ele recebe um bom resultado, alguma coisa do seu interesse, da sua vontade mesquinha, ele acha que está sendo agraciado. Quando a graça maior é ter sido feito à imagem e semelhança dele. Mas a isso ele não consegue experienciar e não consegue vivenciar e não consegue assumir em função de ainda estar assumindo o eu ego. A graça de Deus só são favoráveis aos mesquinhos, aos apegados, aos desejos egoístas, materialistas. E essa graça, esse tipo de graça que os apegados acreditam, é a graça dos tolos. São as graças dos ignorantes e iludidos pelo eu ego ilusório, pensando que Deus vai te recompensar ou vai recompensar o apegado através dos benefícios materiais inferiores. Só os tolos que se dedicam aos quereres inferiores e impossíveis, pois causa negativa, só podem produzir e criar resultados negativos e ruinosos para a vida. Toda causa negativa, com absoluta certeza, é a lei da causalidade, trará resultados igualmente negativos. E quando ele recebe um resultado favorável aos seus quereres, ele pensa que está sendo abençoado e agraciado por Deus. Não existe ilusão maior do que essa. Os apegados não percebem nem o básico do básico, pois este mundo é de dualidade e tudo aqui é temporário e mutante. Daí deveriam perceber que não existem fatos e circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, permanentes e imutáveis. E não percebem que a bênção e a graça de Deus não é temporária e nem mutante. Deus nunca vai agraciar a sua vida com resultados temporários e muito menos mutantes. Assim como a graça e a bênção de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus não é temporária e muito menos não é mutante. E sim, você é eternamente, permanentemente, imutavelmente semelhante a Deus. Todas as qualidades e características de Deus você já tem eternamente e de forma imutável. Portanto, desapegue-se e glorifique a sua vida absolutamente perfeita. Absolutamente perfeita, porque ela é feita à imagem e semelhança espiritual de Deus. É o eu alma. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.